Boa tarde, estamos aqui no Estúdio ACE, da Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, para mais um podcast. E hoje é um dia muito especial. Estamos recebendo aqui a Grazi Cavenaghi, a coach, e vai falar um pouco do livro dela. Ela vai divulgar esse livro aqui para a gente. Estamos recebendo aqui também Marcos Escobar, ex-presidente da ACE, atual secretário aqui da diretoria da ACE, e também os membros do Núcleo ACE da Mulher Empreendedora. A Grazi, também membro agora, né, do NAMI, ela vai estar falando para a gente, então, desse trabalho literário que ela fez. Falando um pouquinho aqui, então, do Núcleo ACE, da Mulher Empreendedora. Esse núcleo foi criado dentro dos projetos aqui da associação, da primeira gestão do Marcos Escobar, e nós vamos pedir para ele falar um pouquinho desse projeto, que é muito importante, e hoje é um dia muito especial para a gente aqui, podendo começar a falar um pouco do Núcleo da Mulher Empreendedora. E nós vamos ter outros episódios onde nós vamos detalhar mais o trabalho do núcleo. E hoje nós vamos falar, então, pedir para o Marcos falar um pouquinho desse projeto de núcleos dentro da associação. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Boa tarde. Olá, meninas. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. É um prazer tê-los aqui no nosso canal do podcast. Fico muito orgulhoso, muito satisfeito com o grupo da Mulher Empreendedora da ACE. Nós tínhamos um objetivo, eu acho que de 4 anos atrás, né, quando a gente começou a discutir. Eu acho que até a Andresa, ela não era nem conselheira, né, ainda da associação, a gente começou a discutir alguns projetos e ali saiu uma célulazinha, né, para a gente, por que não, começar a trazer mulheres para dentro da associação comercial e montar um núcleo, né? Nós éramos, então, quando eu assumi a presidência, nós éramos 7 diretores e 27 conselheiros, mais 8 ex-presidentes, né? E nada contra o homem, não, é uma entidade bastante masculinizada, né? E eu achava, assim, desde aquela ocasião que nós deveríamos ter mais dentro da diversidade, dentro do que a gente via que estava acontecendo no mundo, né? E precisava trazer as mulheres empreendedoras para dentro aqui da associação comercial. E aí fiquei muito grato, né? Primeiramente nós convidamos a Andresa, que é conselheira, juntamente com a Isabela, que ela não pôde estar hoje aqui com a gente, né? Por compromissos profissionais. E a Isabela Rainha, e aí foi o primeiro startup nosso de trazer o grupo feminino para dentro da associação comercial. Desde então, aí tive o privilégio de conhecer a Grazi, né, Grazi? Também no meio do caminho, através de uma associada que nos indicou, né, que a gente estava num movimento de transformações. E aí, eu acredito que um ano atrás, né, mais do ano passado, exatamente um ano. Exatamente um ano. Nós estamos agora, né, estamos a uma gravação, nós estamos hoje nós estamos no dia 23, né, de maio, né, e exatamente um ano atrás que a gente começou, né, a primeira reunião para a gente começar a formar um grupo, com muitas dificuldades, né. Eu encontrava muitas dificuldades aqui para encontrar mulheres, né. A gente já tinha um grupo que era muito masculinizado, nós já vivemos uma cultura que já é um pouco mais masculinizada, não por preconceito, por nada, por pela cultura, né, porque também isso já vinha de alguns anos, né. E aí fiquei muito feliz, né, que um ano atrás a gente começou a dar o primeiro passo, a gente implantou vários núcleos, né, aqui dentro da associação comercial, e você vê que estamos em um ano e com o núcleo implantado, né. Aí com vários desafios, né, no meio do caminho apareceu a Patrícia, né,
Estamos aqui. Estamos super satisfeitos com você, viu? Obrigada. Muito orgulhoso também. E hoje acho que o senhor acredita tem mais ou menos umas 10, né? Umas 10 empreendedores que fazem parte, vamos dizer, do regimento interno. E, enfim, aí quem está ouvindo o podcast está convidado, né, para participar. Quanto mais, né, nós temos um núcleo que está em São José do Rio Preto, né, que a gente está se inspirando um pouquinho neles, que estão com quase 15 anos, né? Então, 20 anos, né? 21 anos. 21 anos, então já está bem maduro, quer dizer, mas tem um potencial muito grande, né? E aí a gente vai, então, nesse um ano aí, vamos comemorar, né? Aí vai ter uma palestra aí no próximo dia 30 de maio, que a Grazi está lançando o livro dela, que ela vai contar um pouquinho mais sobre o livro, e ela vai palestrar para as 60, olha só, 60 mulheres empreendedoras num local, num restaurante, que nós vamos. Isso para nós também é uma grande vitória, porque não é fácil. Eu venho falando aqui, não é fácil juntar pessoas, e é muito difícil juntar mulheres, né? Não, de novo, nada de preconceito, porque realmente não existia cultura, não tem a. Mas essa cultura está sendo rompida, né? E a satisfação de ter a Grazi aí falando, né? Um pouco desses rompimentos, dessas culturas, né? Dessas qualificações. Então é isso que a gente vai discutir um pouquinho desse tema aqui. O grupo surgiu dessa ideia mesmo de trazer mulher empreendedora para discutir projetos que muitas vezes, né, a gente como homem também tem dificuldades, né? Então, Olha. nós precisamos também de um apoio. A mulher hoje ganhou um espaço, né? Eu venho muito do mercado financeiro, mercado de energia, que era muito masculinizado, vocês não tem noção como que era, hoje mudou. O mercado bancário hoje está muito, né? A maioria hoje dos bancos tem mulheres que são gerentes, né? São mulheres, né? Difícil achar homem gerente hoje, está meio raro até, né? E o mercado de energia também está mudando bastante, também que eu vejo, né? É um mercado de engenheiros, né? Tem muita mulher trabalhando. Então, essa que é a ideia. Vamos para frente. Depois eu estou curioso para saber um pouco do livro também da Grazi, né? Da história. Aí quero saber um pouco da história de vocês também, da experiência que estão passando esse um ano, né? Eu e a Patrícia um pouco mais recente, né? Pois é. E a gente, estou curioso para saber um pouco, para bater um papo aqui e trazer curiosidade aí para os ouvintes, né? Para estimular esse pessoal para estar aqui com a gente. Eu aproveito para agradecer essa oportunidade, né, essa abertura que você e a diretoria deu aí para a gente criar um núcleo, né? E realmente exatamente há um ano atrás nós fizemos a nossa primeira reunião para formalizar, né, toda a documentação do NAMI. E é uma alegria a gente estar aqui e tendo esses desafios e que fazem parte. E a gente aproveita essa oportunidade para convidar você, empreendedor, a vir participar aí conosco do Núcleo ACE da Mulher Empreendedora. E, então, mais uma vez, agradecemos aí essa oportunidade, né? Essa abertura de ter nos dado esse espaço para trabalharmos e nos reunirmos e constituirmos essa rede de mulheres que juntas vamos fazer aí esse trabalho aqui dentro da ACE, de fortalecimento das empreendedoras. E aqui comigo hoje, então, fazendo uma breve apresentação do núcleo, né? Estou eu, Janaína Escobar, que sou a atual presidente aqui do NAMI. Temos a Andresa, que é membro do NAMI, a Patrícia Seminati e a Grazi Cavenaghi, que também é membro. E a Grazi vai falar um pouco, então, do livro dela. É o Inspire Ser e Inspire Ser Você. E como o Marcos falou, nós temos um evento agora programado para o final de maio, e onde a Grazi vai palestrar, e nós vamos ter o prazer também de receber essas 60 mulheres, com muito orgulho, né? Um trabalho aí intenso aí das mulheres NAMI, e das outras membros que não puderam estar aqui hoje, que também correram atrás para botar o nosso evento, né? E vai ser um evento especial que está sendo preparado com muito carinho, e nós vamos também ter os momentos de empreendedora e vamos homenagear aí uma empreendedora de destaque aqui da nossa região. Vai ser realmente um momento muito especial. Então, Grazi, falar um pouquinho para a gente. Fala um pouquinho aí do seu trabalho literário, do seu livro, que você refletiu um pouquinho aí da sua trajetória, que você está compartilhando com a gente esse modelo que você criou
para ajudar as pessoas a se desenvolverem. É uma alegria imensa estar aqui hoje com vocês. Realmente, o Marcos Yas foi um presente que a Tati me deu. Eu mudei a minha vida através de um grupo de mulheres de São Paulo, que se chamava Escola de Você, que era da Ana Paula Padrão e da Natália Leite. E foi ela que me apresentou, me trouxe aqui em Catanduva. E a ideia, né, de montar esse núcleo estava aí fomentando com a abertura do Marcos para a chegada da Isabela e da Andresa, com a ideia que já estava com a Jana, formou um trio que foi realmente capaz de fazer isso acontecer. Então, eu tenho a certeza, gente, que o que nasce aqui, a sua chegada, Paty, o que vocês estão começando, vai realmente mudar a vida das pessoas. Porque foi num grupo desse que eu mudei a minha vida. Eu me curei de todas as doenças. Eu comecei esse processo há 7 anos. E o livro é um filho que nasceu desse processo. Eu tenho certeza que se você passar por esses 12 capítulos que tem aqui, você também vai mudar a sua vida. Mulheres, quando se unem com um propósito realmente maior, que nada aqui está acontecendo para o individual, está acontecendo para o coletivo. E esse é o foco de uma associação. Então, muito obrigada, Marcos, Janaína, Isabela, que não está aqui, Andresa, pela essa disposição. Paty, que está chegando, e todas que vão chegar. Eu tenho uma certeza, assim, muito grande que vocês estão fazendo um movimento que vai inspirar cada mulher a ser ela mesma, cada homem a ser ele mesmo e cada empresa a se entender como única. Porque no final é isso que a gente quer. Um indivíduo melhor, uma sociedade melhor e uma espécie melhor. É sobre isso. O livro é sobre isso. Muito obrigada. E obrigada a vocês que estão aqui. Eu espero que esse núcleo tenha 100, 200 mulheres, 300. E que cada uma que passe aqui possa realmente deixar a sua essência. É sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre a essência única de cada um. Inclusive, abrindo um parênteses aí, a atual diretoria, viu, menino? A gente quer ter uma presidenta. A gente, não sei se fala presidenta ou presidente, porque presidenta ficou pejorativo agora, né? Mas assim, a gente quer ter uma presidente mulher. Quem será a primeira presidente mulher em Rio Preto foi a Holanda Bacite, né? Depois veio a Adriana. Quem será a nossa primeira presidente? Eu acho que ela deve estar sentada aqui nessa mesa, hein, Marcos? Tomara que sim. E aí, por que não, né? Aí a gente está com novos séculos, novos modelos aí. E a sociedade, vamos aproveitar que a entidade deu essa abertura, a sociedade está dando essa abertura, e vamos aproveitar o momento. Essa é que é a ideia, né? E porque no final a gente é um casamento, né? Um precisa do outro. O homem tem as suas qualidades no departamento, as mulheres têm as suas qualidades no outro departamento. E no final, se a coisa é bem discutida, bem gerida, todo mundo ganha, né? E eu acho que a ideia é essa mesmo, né, Marcos? Assim, realmente o núcleo surgiu, e eu vou deixar a Jana e a Andressa e a Paty contar um pouco antes da gente entrar profundamente no livro, mas dessa ideia mesmo de união. Porque ninguém faz nada sozinho. Eu costumo falar, vou usar um termo estranho, mas faz sentido. As ideias, é como se as ideias transassem e nascesse um ser humano ali. Então, ninguém faz nada sozinho. Então, os núcleos, às vezes a gente vê muitos movimentos que separam. E vocês têm uma essência. Eu tive o prazer de acompanhá-las na criação de toda essa essência do NAMI, que veio do DNA de vocês, fundadoras, e isso é muito importante. Vocês estão unindo. E a união é o que prospera. Imagina a água, né? Hidrogênio, oxigênio. Olha o que vira a potência de uma água. Vocês têm noção do movimento que vocês estão constituindo aqui? O porquê isso, Andresa? Por que vocês escolheu? Posso fazer uma pergunta aqui, Marcos? Vou abrir para... Por que ela aceitou esse convite seu para estar aqui? Para estar aqui numa associação comercial? Eu acho que foi muito forte, assim, desde o início. Eu acho que a sociedade se transforma, e acredito muito nisso, por esses movimentos de vanguardia, de pioneirismo. E a gente tem inúmeros exemplos aqui em Catanduva, né, de empresários que assim foram. E o Marcos, enquanto presidente da ACE, ele abriu esse caminho, ele foi pioneiro, ele fez esse movimento vanguarda, e como ele mesmo disse, já era algo que a sociedade esperava, e a gente precisa desses movimentos, às vezes, disruptivos, né?
associação que vinha de um movimento muito masculinizado. E aí, quando você tem essa abertura, e quando a Janaína chamou para compor, a gente passa a perceber que quando a gente se une, coisas maravilhosas surgem, porque cada um pode dar a sua contribuição única, do seu jeito, para a construção de algo maior. Então, o que me moveu foi exatamente ter essa abertura, ter esse apoio, esse caminhar juntos e essa complementaridade, né? Do homem com a mulher, não é a mulher competindo com o homem, nem o homem competindo com a mulher, é o caminhar juntos, que você bem introduziu. Então, assim, o que me levou é isso, é sempre contribuir para algo maior, né? Para a gente rumo a um próximo nível sempre. Então, de que forma fazer isso? Então, essa integração e esse movimento, buscando essa integração, eu acho que é muito válido e muito oportuno. Isso que me moveu. E sabe que um dia eu cheguei numa associação, estava muito brava, né? Que só tinha homens, assim. E aí uma pessoa, uma amiga minha, falou, Gra, para pensar um pouquinho, comentando com ele. Falei, mas cadê as mulheres? Se cada um desses diretores tiver uma mulher ali do lado, apoiando, que a Jana faz muito bem esse papel e está aqui representando, mas quando a gente elogia o Marcos, a gente elogia a Janaína, e quando a gente elogia a Janaína, a gente elogia o Marcos. Pessoas no seu lugar de potência fazem a coisa acontecer, né? Quando você está aqui, não é que seu marido está excluído, ele está junto também. Nós dois juntos, né? É porque nós somos uma coisa só. E o autoconhecimento é o único caminho. E um núcleo desse, vocês têm N oportunidades. Como foi ver esse sonho, Jana, que você tanto queria realizado com a chegada dessas duas? Foi assim, foi um trabalho, na verdade, foi construído, né? Foram ideias construídas, né? O Marcos estava fazendo um trabalho muito grande aqui na associação, né? Um trabalho de muitas modificações, né? E realmente essa pauta da inserção da mulher também veio junto com essa mudança, né? E aí a gente começou a ter algumas instituições até, né? Que é a FACESP, né? A gente tinha a representante aqui, a Regina, né? Que sempre esteve presente aqui, motivando a gente, criem um grupo de mulheres. Vamos agradecer a FACESP, a Regina, né? A Regina foi uma parceirona. E ela sempre incentivou também a criação desse grupo aqui, né? E sempre pontuando, várias associações, as esposas dos presidentes, elas ajudam, apoiam, envolvam as empreendedoras, levantem as mulheres, né? Escolham mulheres associadas que tenham essa disponibilidade de ajudar. Então a gente foi fazendo esse trabalho, primeiro começando com o quadro, né, de diretoria e conselhos. Então veio a Isabela, veio a Andresa, né? As duas primeiras mulheres aí, desbravadoras do conselho, e aí juntamos esforços. No momento certo, né, nós também estávamos buscando aí desenvolvimento pessoal, e aí foi no ano passado que a gente conseguiu aí constituir, juntar o grupo, o trio e começar a mobilizar e trazer as mulheres. Daí veio a Patrícia e a rede, né? A Isabela trouxe a Patrícia, aí veio a Ana Marta, veio a Roberta, a Letícia, a Isabela trouxe a Patrícia, trouxe a Letícia, né? Então aí cada mulher vai trazendo a sua, vai tecendo essa rede, né? A vida é um grande tecido, né? É muito bacana ver isso construído, isso sendo construído. Então a gente está pequenininha, mas a gente cada vez mais vai trazendo outras mulheres. Inclusive, de duas conselheiras que nós tínhamos, né? Nós passamos a ter 9 conselheiras já, né? 9? Maravilha. Então vocês têm que agora... Essa nova gestão são 9 conselheiras. Tem que puxar agora Agora essas 9 precisam vir, né? Então a gente está bem segmentado, sim, tem dentro da indústria, de comércio, serviços, né? São pessoas assim que a gente do agro, a gente já vinha algum tempo conversando, né? Que estavam nos ajudando muito, que estavam vendo nosso trabalho, né? E a atual diretoria fez um convite e aceitaram na hora, né? Então, mas assim, estamos querendo, né, que realmente o núcleo se consolide, agora as mulheres se consolidem, né? Vocês têm um papel mais ativo, porque a entidade, assim, né?
a entidade precisa realmente é uma entidade, vamos dizer, nós somos todo mundo voluntários, né? Então, precisamos de gente, né? Aqui nós temos problemas nós temos os variáveis problemas, né? E Quanto mais voluntários, né, nós temos mais Então. divisão dos trabalhos, mais a gente consegue mobilizar e movimentar e fazer os eventos, promover as atividades para retornar para o empresariado e os benefícios, né, de todo o trabalho que a gente faz. Então, uma outra coisa que eu queria ver também, né, Patrícia? Aí a gente acabou com isso, eu acho que você acabou aparecendo, né? Pois Assim, é. uma satisfação muito bacana. Eu também não conhecia a Patrícia, não sabia o segmento dela, né? E aí eu vejo que você está, né, super animado. Eu vi aí, eu estava Muito mesmo, empenhada. nós estávamos no exterior viajando, né? Nós estávamos preocupados, né? Nós estávamos com o evento de vocês, e lá também com viagem, fora. E aí eu vi o empenho que vocês tiveram aí, né? Comprometimento, Comprometimento, inclusive, engajamento, né? Vocês aí, para você, Andresa, acho que a Letícia também, né? Sim. Estava no grupo ali. Eu não sei exatamente porque tinha tanto WhatsApp, tanto mensagem para receber aí. E aí, viu, Grazi, elas foram, e hoje nós estamos, né? Praticamente com o nosso palestra fechada, né? Sim. E eu queria saber de você como que você está vendo, né? E como foi você ter aparecido aí, né, nesse momento? Pois Não sei se é. você conhecia a ACE também, se você conhecia o grupo. Conheci a ACE, né, assim, de estar na cidade. Né? E o que me trouxe mesmo foi, acho que um primeiro evento que as meninas fizeram, que teve a apresentação da ideia, né, inicial, que vieram as representantes de São José do Rio Preto e foi apresentado o projeto. E algo que me chamou muito foi o Avarran, né, o chamado à ação. E aquilo, o brilhar dos olhos das meninas, aquele envolvimento. Porque a gente, enquanto empreendedora, a gente às vezes é um pouco sozinha, né? Principalmente quem empreende no seu próprio negócio e você tem aquela questão, às vezes, de não ter um suporte. Você encontrar outras mulheres, o quão forte elas são e essa força feminina, esse movimento me contagiou. E eu tive essa vontade de fazer parte desse projeto. Foi algo que eu buscava, que eu pensava muito, mas por que as mulheres não se juntam para um algo? E a ideia das meninas, aquela apresentação, foi onde me fortaleceu a querer fazer parte disso. Então, acho que é esse chamado, porque eu acho que sonho, ideais, sem ação, eles não te levam a lugar nenhum. E o NAMI, eu acho que ele tem esse propósito, juntar essa força, porque as mulheres, né, assim, lógico, nunca comparando, mas a gente é multifunção, você é mãe, você é empresária, você, né, cuida, leva o filho na escola, volta para atender teu cliente e tal, então é uma força muito grande, que envolve uma energia muito bacana, e essa energia toda junta, eu acho que tem um potencial gigantesco, e Catanduva precisa disso, fortalecer o seu comércio, fortalecer a sua mão de obra. Sim, sim. Eu acho que o NAMI ele vem com esse propósito de juntar essas mulheres, ajudar a qualificar, porque às vezes a gente tem um potencial e às vezes você vai até um determinado ponto e às vezes você não sabe como seguir. E essa junção, a ideia dela com a ideia dela, com a força dela, é maravilhoso. Você se sente preenchida e com mais vontade de investir no seu negócio, na sua cidade, né? Foi isso que me trouxe. Porque afinal, nós vamos morar aqui, né? Exato. Estamos aqui, é uma cidade... Uma cidade fantástica, com profissionais Fantástica. maravilhosos, que não justifica você ter um comércio Exatamente. forte de pessoas, às vezes, saírem daqui, né? Não conhecer o seu próprio produto. Sim, sim. Então, eu acredito muito nessa E é uma cidade força. muito empreendedora, né? Sem dúvida. Muita indústria, muito comércio, Sim, é um líder muita prestação de regional, né? serviço. Sim. Então, a gente precisa resgatar, né? Uhum. É uma... E nós temos muitas mulheres que empreendem em Catanduva, né? Se a gente sair aí, esse próprio evento nos mostrou Sim. isso com a adesão de tanta gente bacana, de tanta gente empenhada em querer aprender, fazer parte. O que eu senti nesse movimento foi isso. Essa questão dessa adesão, essa vontade mesmo de estar junto, de um pouquinho da sua energia com um pouquinho da dela e a gente se juntar e seguir. Eu acho que o que me trouxe foi esse chamado à ação mesmo.
O teu livro vai tratar um pouquinho disso aí, cara? Nossa, Marcos, eu tô aqui me segurando para não falar, né? Porque meu coração tá Fala, assim. Grazi. Fala. Ai, é porque Nós assim, queremos te ouvir. Na palestra, ele vai É porque- dar uns spoiler pra nós. É né? porque, assim, o que eu mais amo hoje, eu dei aula, eu estive professora de matemática há 20 anos e fiz uma transição de carreira, como eu falei. Matemática, o alfabeto é o qual Deus escreveu o universo, gente. Tudo é a ordem, tudo é o Falando de respeito. matemática, nós fomos para os Estados Unidos agora, né? Passou um filme aí lá no avião. Não sei se vocês já viram, é uma história que das primeiras negras nos Estados Unidos, elas foram elas eram matemáticas, né? Uma em computação, e conta a história que se elas não tivessem naquele momento, já tinha sido, é bem legal. Fantástico. E aí, por exemplo, um foguete não teria saído para a Lua, né? E aí conta que eram três mulheres negras com cheio de preconceito, foram trabalhar numa NASA que era totalmente masculina, né? Totalmente, meu Não, mas sonho. é um show o filme, assim, né? E rompendo barreiras naquela época lá, né? E ela ia toda, né, de salto alto lá na NASA, cheio de... Não tinha banheiro, né? Na época ela tinha que caminhar quase 1 quilômetro para buscar um banheiro. E o pessoal achava que ela estava enrolando uma delas, né? E outra foi uma percussora, inclusive, de trabalhar na IBM lá para desenvolver um programa. Logo que a IBM começou, surgiu a programação para subir os foguetes, né? E então, assim, essa coisa aí da força, né, da rompimento naquela época, né, em 1969, 68, né, em 69 foi para a Lua, né, e era matemática, isso eu não gancho para você. É porque a matemática, bom, o Marcos é economista, vai falar de números, sem números, né? A Paty falou da ação, que foi uma coisa que a Andresa tinha trazido, e o nome é um chamado à ação, que é uma coisa que vocês falaram. O livro fala sobre isso, Marcos. Por quê? Tudo começa com a gente. Sim. Não tem como. A nossa identidade, quando a gente realmente sabe quem a gente é, quem é a Grazi dentro do NAMI? Qual é o lugar de potência da Grazi? Qual é o lugar de potência da Grazi na casa dela? Enquanto mulher, enquanto mãe. O autoconhecimento, que é o inspire e ser você, faz a gente ter força, ter coragem, porque a vida é muito solitária, como a Paty bem disse, a vida do empreendedor. Então, o livro é um caminho de autoconhecimento, onde os 4 primeiros capítulos, a pessoa vai refletir sobre quem ela é. Que nada mais é na empresa o propósito. Por que a empresa existe? Porque não tem como separar a empreendedor ou empreendedor da sua empresa. O seu DNA está na sua empresa. Esse que é o ponto principal de tudo. Então você vai realmente entender qual que é o seu estado atual, como eu estou hoje. É olhar para a realidade. A gente tem que olhar para o que está certo, tem, mas às vezes está um caos. Nesse caos aqui, como que está? É uma consciência de como eu estou. Depois nós vamos falar um pouco sobre a história, sobre o nosso perfil comportamental, por que a gente faz o que a gente faz, que o autoconhecimento é libertador. E a gente fecha os 4 primeiros capítulos fazendo um modelo pessoal, que é o nosso modelo de negócio, que eu adaptei junto com o Círculo de Ouro, do Simon Sinek. E você vai entender realmente quais são os seus recursos, quais são os seus valores. Os 4 capítulos seguintes são sobre relacionamentos. Como a gente falou, ninguém faz nada sozinho. Uma ideia não é ideia se não passar por outra pessoa e não ter aquela fusão. Que o relacionamento, para mim, é o pó de ouro. Olha o que nós estamos fazendo aqui, nos relacionando. Não foram pessoas que nos trouxeram, que nos uniram? Sim. Olha o movimento, olha o depoimento da Patrícia, que coisa mais linda. Quanta transformação existe. Né? Vocês falaram de São José do Rio Preto, as meninas estão lá há 15 anos juntas, 20, já tive a grata surpresa de estar junto, então assim, amizades, negócios que prosperam. Então, relacionamento é pó de ouro. Então, dores, né? Com quem que eu vou chorar? Ai, mas acontece isso com você, né? Não é uma delícia? E no final o programa só muda de endereço, né? Exato. Porque E dá um a gente é pertencimento, né? Sim, sim. Muda de endereço, muda a roupinha. E os 4 últimos capítulos é o que vocês falaram. É ação. Como nós vamos agir? Que tem a ver com a nossa liderança. Que, bem colocado, né? O núcleo ácido da mulher empreendedora. Todo mundo é empreendedor de si. Tem um limitado, tem um SA aqui na testa. Nós somos uma grande empresa
que juntos vamos fazer o país prosperar. Tenho certeza, Marcos, que empresas curam o mundo. E uma empresa é o DNA do dono. Quando o dono se conhece, o empreendedor se conhece, o líder se conhece, ele muda todos os stakeholders daquele negócio, todos os parceiros, todos os envolvidos. Então, realmente, eu mudei a minha vida. As ferramentas que eu entrego aí são ferramentas que mudaram a minha vida, a minha saúde. E o que nós levamos para o mundo hoje na Inspiração, que é o primeiro núcleo de habilidades humanas aqui da nossa região, é que você empreenda na vida e nos negócios com mais saúde e felicidade. Não é isso o nosso sonho? Sim. E o nosso propósito realmente é construir um mundo melhor por pessoas melhores. Nós estamos construindo um mundo melhor aqui quando a gente escolheu estar aqui, né? Quando você escolheu vir para o NAMI, você renunciou a alguma coisa. Toda escolha tem uma renúncia. Sim. E então, o livro vai fazer com certeza você tomar melhores decisões. E é tudo que a gente deve fazer na vida, tomar melhores decisões. E eu acredito que quando a gente tem uma empresa onde você imprime o seu DNA nela, e você não precisa pedir para que a sua equipe te acompanhe, porque aquilo contagia o ambiente. Quando você faz com amor, com o seu propósito, porque a nossa empresa, ela está primeiro na nossa cabeça. É um sonho que eu tenho e que eu vou desenvolver. Como? Com quais recursos? De que forma? Os dias vão acontecendo e as coisas também. E quem vem para agregar na tua equipe, se ela sente isso na tua carne... Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Meu olho brilha quando eu falo. Então, assim, eu acredito com as pessoas que convivem comigo, eu sinto essa energia. Porque quando tem um problema, fica mais fácil de resolver quando todo mundo comprou aquilo. Quando todo mundo acredita no seu sonho e sonha junto. E aí a coisa funciona. E a gente percebe isso na Patrícia, que ela ama o que ela faz. Porque ela tá no lugar de potência dela, né? Porque aí ela atrai as pessoas. E é isso que a gente quer. A gente tem que ser atraente. Dela, vai até lá, que você vai sentir que ela ama o que ela faz. É tudo ali, é amor, assim. É o que ela reflete, isso que ela tá falando. E eu acho que o NAMI, ele traz muito isso. Porque todas nós estamos aqui porque nós queremos estar. Uma escolha, né, Patrícia? Exato. Ninguém obrigou e falou, Patrícia, é obrigada a participar aqui, é isso? Janaína, você vai lá participar, vou te pagar X por mês. Não é financeiro, não é... É algo para mudar a vida das pessoas, para transformar. É uma doação assim espontânea. Exato. Natural, é algo que a gente gosta de fazer. Exato, onde você pega essa empreendedora e coloca ela e compra também o sonho dela. E aí juntas a gente consegue se juntar e fazer com que as coisas aconteçam. Eu sinto isso no NAMI. Sim. Essa junção de forças, a junção, às vezes, de uma falta, porque eu me completo onde você não... É um completar, né? Uma é mais quente, a outra é mais tímida, a outra é mais... E aí tudo isso junto dá um bolo tão bom, né? E vão se alinhando os propósitos. Exato. Também, né? Eu acho que isso foi o interessante de a gente perceber nessa formação também. Os propósitos, é difícil reunir pessoas, como o Marcos disse, né? Sim, é difícil, mas eu acho que quando você encontra o propósito do porquê tá ali, se torna mais fácil. E aí as coisas vão fluindo de uma forma mais natural. Então eu sinto isso também, que ficou um alinhamento. A gente percebe um alinhamento de propósito. E é tão lindo, né, Andressa? Quando a gente, né, que é o tema do próximo podcast, posso adiantar só um pouquinho, assim, do NAMI? Sim, a construção, um spoiler, vou dar um spoiler, já anotem aí para vocês assistirem o próximo podcast, porque o que essas meninas construíram, o que essas mulheres incríveis construíram, e a gente usou uma técnica, né, de ir tirando de vocês, extraindo cada ideia um pouco. E a hora que você vê aquilo pronto, Marcos, você vai se surpreender. Catanduva vai se surpreender, porque não foi nada criado. Está no DNA, essa alegria que elas estão falando, veio delas. O manual de cultura, essa integração. Então, está tudo sendo muito preparado para cada uma que chegar, fazer parte. E foi o que a Andressa falou. A Jana, vocês estão tecendo um tecido juntos. Ninguém está fazendo nem mais nem menos. Cada um no seu lugar de potência. Porque aqui todo mundo vai brilhar. E é sobre isso o autoconhecimento. É o caminho prático rumo à sua liderança integral. O que é? Viva seu lugar de potência. Olha o movimento que nós estamos fazendo. Só que
Tá, ouvi esse podcast. O que eu vou fazer diante do que eu ouvi? Qual que é a minha ação? Porque a vida se faz no movimento. Escolha, escolha. Você fez uma escolha. Se você não tá no seu lugar de potência, isso vai atrasar um pouquinho o seu caminho. O que é seu lugar de potência? Onde você entende que as trocas são equilibradas. Todo mundo está aqui por algo maior, que foi o que a Jana acabou de usar, a palavra doação. Nós estamos aqui para servir ao mundo. Olha o significado da palavra servir. Servir. Vir a ser a gente mesmo. Tem coisa mais linda que isso? As empresas vão curar o mundo. Vocês concordam comigo? Esse amor da empresa. Porque cada uma de vocês criou isso no DNA de vocês. Cada empresa de Catanduva é única, cada empreendedor é única, cada empreendedor é único. Como a gente pode vibrar na abundância? Tem para todo mundo. Como a gente pode fazer isso crescer ainda mais? Se conhecendo. E aí gera oportunidades, né? Gera expectativa, gera... E é aquela história assim, não, é o contrário, né? Mais gente, né? Mais homem, mais sorveteria, mais... Né? Não é dividir o bolo, é um fortalecer o outro. Fortalece. Não é... E uma coisa que uma coisa puxa a outra, né? Eu compro na padaria, o dono da padaria paga o funcionário compra roupa, o que compra roupa vai lá comprar uma casa, o que compra uma casa vai procurar o seu trabalho, e a roda gira. É assim que funciona, né? Todo mundo em lugar de potência. Todo mundo. Potencializando o outro. E aí funciona, aí a cidade cresce, todo mundo unido, né? Consumindo de nós mesmos. Porque o foco, eu fico muito emocionada, porque a metodologia que a gente usa hoje é pessoal e profissional junto. Eu vou mostrar a nossa tríade de evolução aqui, para quem está assistindo, que é o que vocês acabaram de falar. A gente com a gente mesmo, a gente com o outro e a gente com o trabalho. É nessa espiral de evolução. Não tem uma fórmula mágica. O que funcionou para a Andresa no escritório pode não funcionar para a Patrícia. A Patrícia é única. Então, que cada uma que chegue no NAMI, que cada uma que pegue o livro, e eu garanto que vai mudar a vida, que a ideia é que você leia esse livro em 3 meses, Homem Humano, um capítulo por semana, e processe aquilo, porque nós estamos vivendo num mundo onde a gente quer as coisas muito rápidas. E a gente acha que isso acontece. Não é, é passo a passo. A gente tem que curtir a jornada. Estou curioso no negócio. Posso? Pode, Marcos. Você me deu um livro, né? Os meninos podem ler o livro também? Gente, os meninos devem ler o livro. É para todo mundo. O livro não é... Não o livro... pagar mais psicólogo aí, não, né? Marcos, você sabe que tem o CEO de uma grande empresa, ele comprou meu livro, e aí ele falou assim pra mim, Grazi, eu quero, ele comprou e me ligou, mas eu preciso da entrega hoje, porque eu tô indo pro Vale do Silício e eu quero levar o livro pra ler. Eu falei, o livro é pra ler em 3 meses. Não, Grazi, eu quero ler na viagem. Eu falei, tá bom. Como vocês não obedecem a gente, eu fiquei quieta. Aí na volta, quando ele voltou, ele falou, Grazi, me surpreendeu, que incrível. Eu falei, claro, eu tô entregando tudo ali, tudo que eu vivi, tá tudo ali, tá tudo entregue. Nossa, que maravilha, eu adorei. Você sabe que superou expectativas? Eu acho que como tem uma foto da mulher, acho que ele pensou a mesma coisa que você. Falei, você tava achando que era o quê? É pra você também. Assim? Nossa, eu quero que aplica isso. Porque assim, Marcos, é um caminho. Tem aqui as melhores teorias. Eu só fui pegando, o livro da Brené Brown, Coragem para Liderar. Vamos falar de empatia. Que cada capítulo, que nem eu falei, eu usei um modelo de negócio, que é o Canva, que foi co-criado por 348 pessoas do mundo todo. E aí, juntei com o Canva pessoal, com a teoria do Simon Sinek. Então, todas as teorias de uma forma prática, clara, e como vocês bem disseram, agindo. A gente tem alguns princípios na inspiração. Então, primeiro é a intenção para o agora. Você começa, aqui a inteligência emocional, né? Vamos pegar o Peter, vamos pegar o Daniel Goleman, tá tudo aqui, mas vamos fazer a intenção para o agora? Depois a gente faz, tem um pouquinho da teoria, e no final, o que a gente tem? Um momento IA. O que é um momento? Aquele momento que você para, relaxa. Quem é Marcos Escobar? Então, o que essa tal de inteligência emocional está dizendo aqui? A Grazi falou que a inteligência é como remédio. A inteligência emocional aqui é usar a emoção,
a dose certa no momento certo. É isso, como que a gente vai usar? E aí vem aqui, ó, tem todos os exercícios e depois a gente tem uma bagagem para esse percurso. Então, qual que é o foco aqui, ó? Primeira coisa da inteligência emocional, abri um capítulo aqui, autoconsciência, autogestão, empatia, né? Habilidades sociais, identifique suas emoções ao utilizá-las. Então, a gente vai, deixa a emoção te dizer o que ela quer. Porque desde pequenininha, às vezes a gente vê os nossos filhos, a gente fala, você não pode sentir raiva. Claro que pode. A pergunta é, ó, tocou uma campainha com a raiva. O que essa raiva tá querendo me dizer? Então a gente traz de uma forma prática. E ele é integrativo, pelo que eu vi, Integrativo. né? E depois tem uma bagagem extra. Então, que livro que eu indico aqui? Ó, o livro de inteligência emocional, do Daniel Goleman. Depois, do Peter, liderança com inteligência. Ó, um vídeo da diferença entre emoção e sentimento. Então, é para você processar isso. E a gente quer realmente que você saia. No final, a gente tem aqui um mapa seu de 10 anos. E é super... Ó, outro exemplo. O diretor de uma empresa, que é nosso parceiro, que eu atendo, e o diretor internacional dessa empresa, ele leu o livro e falou, Grazi, fiz um compromisso. Nós assinamos aqui no final com meu marido. Por quê? Porque o que nós colocamos nesse livro aqui vai ter que acontecer em 10 anos. Então, leu junto. Olha que legal. E é um livro que dá para você usar na empresa, dá para você usar no seu time, dá para ler no casal. Eu quero realmente que a gente possa... Porque nada é nosso, né? Eu costumo dizer assim, tá tudo aqui, a gente faz download, a gente vai acessando os campos. Tá, aqui fala de felicidade, aqui fala de inteligência emocional, aqui fala de empatia. Então, tudo que a gente aprendeu, acho que a gente coloque para o mundo. Acho que esse é o foco. E o foco foi esse do livro, Marcos. Quero realmente que as pessoas falam, ai, como eu sou incrível, eu sou único. Eu quero que cada um entenda que é o maior grau de felicidade para a Janaína? Ela ser ela mesma. Fazer escolhas no caminho único de ser ela, que ela veio com um propósito único. A ACE tem um propósito único. O NAMI nasce dentro do propósito da ACE, mas ele nasce com um propósito único. E uma missão, o que ela vai fazer e como que o NAMI vai fazer. E uma visão, aonde nós queremos chegar. Tudo isso alicerçado pelos valores, que é a base da vida e da empresa. Isso a gente só consegue ser feliz se nós nos conhecermos a nossa empresa e estarmos no nosso lugar de potência. Bom, cada um que virou a chave aí para você, e qual que é o capítulo que você mais... O Marcos, mexeu aí com... Eu comecei esse processo foi em 2016, assim, o que me fez falar, acorda, querida, foi um dos fundos de poço. Quem nunca foi pro fundo do poço? Sabe quando você não tem mais nada? E tem que assumir isso aí, né? Que você tava no caos diário? Às vezes é o melhor lugar, porque não tem mais pra onde ir. Tem que sair. Tem que sair. Eu acho melhor. Eu falo, que ótimo. Chegou Que ótimo. Agora só tem que sair. O que eu vou fazer com tudo isso? E aí eu fui me conhecendo, e isso fez... E eu vejo, Marcos, que cada dia mais eu sei que eu nada sei. Porque quanto mais a gente se conhece, a gente vai acessando outros mundos, outras possibilidades. Porque a gente é muito ignorante do mundo. Quando você entra no escritório de advocacia, é um mundo. Quando você entra você vai no mundo da economia, é outro mundo. Quando você entra numa usina, é outro mundo. Num frigorífico, é outro mundo. Essa é a beleza. O que eu mais amo hoje é porque a gente tá em todos os lugares. Porque a gente pode acessar tudo. Então, você entende que cada ser é único. Então, a minha virada de chave foi um fundo de poço. Porque que a gente vai como que é? Pela dor ou pelo amor? O meu foi pela dor. E dentro da dor, Marcos, hoje eu comecei fazendo coach, depois mentoria, depois fui fazer programação neurolinguística, enneagrama, e aí fui fazendo ferramentas, fiz administrar várias coisas no final, que quando me veio a metodologia, que é o método IA, identidade, amor e ação, pessoal e profissional juntos, que é trazer esse empreendedorismo na vida e nos negócios com mais saúde e alegria. Eu fui descobrindo muitas coisas e eu vejo que tudo converge para o mesmo ponto. Nós viemos da ignorância para arrumarmos rumo à sabedoria. Como faremos isso? Página 41 e 42 do livro, para mim, tem o segredo.
Leia, fica com ela em mente. 41. Ali tem tudo que eu tenho feito, assim, todas as pessoas que eu tenho atendido nessa trajetória. A gente faz uma live toda quarta-feira, Papo de Empreendedor. Tô na 42ª live, com todas as pessoas que a gente tem validado. A gente teve um almoço incrível hoje, né? Com a nossa homenagem. Não vou dar spoiler, a pessoa que vai ser homenageada. E os segredos estão todos ali. Página 41 e 42. Sabe, Marcos? Quando eu olho assim, porque a gente não tem noção das coisas que a gente faz, né? A hora que eu falo, gente, mas vem cá. Fui eu mesmo que escrevi? E é isso que eu faço com o cliente. Porque quando você fala, eu só, às vezes, repito sua frase. Outro dia, com uma cliente, ela me fala umas coisas super incríveis, eu vou anotando e tal. Eu fui procurar um livro, me deparei com o livro Segredos da Mente Milionária. Alguém já leu esse livro? Tem, né, os passos da riqueza. De repente eu abri e fui lembrando. Quando eu li, eu falei, gente, são as frases dela, vou mandar pra ela. Pá. Ela falou, ai, Gra, mas como assim? Eu falei, você percebeu que tudo que você fala tá escrito, você nunca tinha se ouvido? Então, o autoconhecimento é sobre isso. É sobre a gente ouvir e se enxergar. É sobre autoestima, sobre a gente se entender como incrível e único. Então, é isso, ó. Todos os capítulos são super importantes, mas fica o chamado para a página 41 e 42. Iremos ler com muito afinco. E o bom é que cada capítulo fala de uma coisa. Pegar o livro e já ir direto para 41 e 42. Igual, não, pode ir, mas foi igual o senhor que fez, né? Vamos ali na Viagem do Vale, tá tudo bem. O mais legal é a jornada. Sim, Grazi, algo que me chamou a atenção, porque quando a gente pensa em autoconhecimento, a gente pensa nos pilares pessoal e profissional. E eu vejo que você coloca saúde. Você cita saúde. Onde a saúde entra aí? Você sabe que é uma coisa que eu discuto muito com os meus amigos clientes médicos, né? Sobre isso que eu falo, que a empresa... Porque é uma das primeiras vezes que eu ouço citar esse terceiro pilar. Porque cada empresa nasce da nossa dor, da nossa história. E a inspiração nasceu da minha dor. Eu mudei a minha saúde depois que eu me conheci. Então, ao estudar, eu estudei muito linguagem do corpo com a Cristina Cairo. Então, quando a gente olha para a pessoa, o corpo nosso grita todos os pontos. E a nossa saúde tem a ver com com o nosso poder de decisão e as nossas escolhas. Então, quando eu falo da saúde, é porque eu mudei a minha saúde. Eu tinha neurologia do trigêmeo, de 0 a 10 é a maior dor do ser humano. As mulheres se matavam antigamente. Desde 2018, nunca mais tomei medicamento. As minhas amigas médicas ficam bravas, não fala isso. Mas não é que eu tô falando assim, não é que a sua saúde vai ficar 100%. Você tem problemas, mas para quem tomava remédio, quem tinha enxaqueca desde os 13 anos, sinusite, cadê a sinusite? Cadê a enxaqueca? Cadê o problema nas veias que o meu sangue não sobe? Mas como não sobe? Eu chegava com muita dor. Como eu não tenho mais dor nas pernas? Por quê? Porque eu mudei a gente pode mudar tudo. Pela epigenética, tem um livro que chama O Segredo Está nos Telômeros, que são 2 mulheres, prêmios Nobel, que estudaram mães autistas e um tipo de alga. E a gente pode mudar a nossa vida. Os telômeros são as pontinhas do nosso DNA. Então, quanto mais longo, mais longevidade a gente tem. Então, você pode mudar a sua genética, aumentar esses telômeros, mudando a sua forma de ver a vida. E mudando sua forma de ver a vida, você toma melhores decisões e a saúde chega. Esse livro, no meu site, Inspiração, no Inspiriblog, tem 4 estudos que eu fiz desse livro. O Segredo Está nos Telômeros. Porque tudo, quando eu comecei com o autoconhecimento, então a gente usa várias ferramentas de autoconhecimento. Diz que Enneagrama, ver comportamento, várias coisas. Mas quando eu pego todas as minhas análises, inclusive minha análise de DNA, tá? As minhas alterações de genes de DNA que eu tenho, tem tudo a ver com autoconhecimento, é aquilo que eu mudei na minha vida. O meu teste genético, nutricional, ele diz assim, 3 sugestões finais. Eu tenho alteração em todos os genes do sono, eu preciso de 100% do sono. A Anete, que é a minha nutricionista, a Bruna, que deu a devolutiva, eu fiz o teste de DNA com o pessoal da Ídia, ela falou, nunca vi uma barrinha de 100%, quando eu regulei meu sono num processo de autoconhecimento, quer dizer, mesmo sem conhecer o meu DNA, me conhecendo, eu entendi que eu não dormia, fui estudar, entendi que eu tinha que dormir no mínimo na nossa idade, nós estamos na faixa de 200, né, aqui.
no mínimo 6 horas. Quando eu regulei meu sono, eu mudei a vida. Então, olha como são detalhezinhos. Segunda coisa, eu tenho alteração num gene, que então eu como sem parar, sem perceber. Então, estratégias de saciedade. Então, você vai entendendo como você fica. Então, você melhora a sua saúde, melhora a sua dieta. E terceiro ponto, atividade física. Porque geneticamente eu tenho que fazer 30% mais atividade física que uma pessoa normal e comer 30% menos para chegar, então. Mas por que eu tô falando da saúde? Porque tem tudo a ver com autoconhecimento. Sim. Mesmo sem ter o meu teste genético, eu mudei a minha saúde me E conhecendo. você estando bem com a sua saúde, você rende mais profissionalmente, você rende mais com a sua família, e você estando bem com a sua família, são uma os três integração, pilares. né? É uma Não tem integração. corpo, mente, espírito, Sistêmica. é a mesma integração sistêmica. Não tem como separar. Você falou pessoal, profissional, mas corpo, mente, espírito, uma espiritualidade, uma ânima, uma coisa que anima seu corpo. Chame do quê? Você tem que se conectar com a sua espiritualidade. Sim. É fácil isso? Claro que não, gente. Não tem receita pronta. A gente acha que a vida do outro, a vida de todo mundo é um caos. Nós acordamos para resolver problemas. A forma Incêndios. A forma para apagar da incêndios. proteção. Então, essas duas, eu não me lembro o nome, acho que é Elisa, do livro dos Segredos Estão nos Telômeros. Essas duas mulheres trouxeram muito bem nessa pesquisa, assim. É incrível o que a gente pode fazer para ter uma longevidade saudável. Então, eu brinco. O nosso trabalho, o autoconhecimento é sobre saúde. Eu garanto para você que você muda a sua saúde. Fantástico. Então, Gente, eu acho que nós estamos chegando ao final, né? A gente Dá não pra para. ficar mais Dá uma Dá. hora. uma hora. Você imagina, Vamos Marcos? ter mais oportunidades, né? Você imagina O o que... assunto de mulher, você já percebeu que é fácil, complexo. Imagina a hora que elas todas começarem a falar, Marcos, o que essas mulheres produziram. O Manual de Cultura do Nome está incrível, a proposta, tudo construído no DNA da ACE Legal. e dessas mulheres incríveis. e aí nós vamos falar sobre esse manual e sobre as atividades do NAMI, nós vamos falar em uma outra oportunidade, em outro podcast. Então nós agradecemos aqui a participação da Grazi, agradecemos a oportunidade, vamos tê-la aí com a gente na próxima semana em evento. A gente agradece muito a tua disponibilidade de estar aqui com a gente e de ter nos apoiado até agora nesse processo todo aí de planejamento do núcleo, do planejamento estratégico do nosso núcleo. Agradeço a Andresa, a Patrícia, agradeço o Marcos Escobar por estar aqui conosco e até a próxima. Siga o nosso canal no YouTube. Obrigada.